CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário em que a pessoa tiver acesso a esse vídeo ou a esse áudio. Nós vamos iniciar o estudo Jesus na visão espírita. E para tanto, nós vamos fazer uma leitura de preparação que vem do livro Vida Feliz, mensagem 128. Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento, elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração, pedindo que durante todo o transcorrer do estudo, que possamos contar com a presença amiga, generosa, dos benfeitores espirituais, espíritos amigos da seara do Cristo, facilitando a nossa palavra, intuindo todos os irmãos que tiverem acesso ao vídeo no sentido do bom entendimento do estudo. E que aqueles que colocarem a água para fluidificar, que essas águas sejam transformadas por intermédio do magnetismo desses nossos companheiros espirituais no remédio adequado ao uso de quem fizer o uso delas. Que cada um de nós tenhamos sempre nos nossos corações a paz, a harmonia, a tranquilidade, muita luz para todos nós. Graças a Deus. O estudo Jesus na visão espírita. Quando nós pensamos nesse tema, Jesus na visão espírita, o nosso pensamento, a primeira coisa que veio ao nosso pensamento foi a identidade do Espiritismo com os ensinos de ética e moral que Jesus trouxe e traz para cada um de nós. Então, eu pensei, num primeiro momento, naquela clássica história chamada Pegadas na Areia. Eu não sei se os companheiros conhecem essa história, mas é uma história que diz que o locutor, o narrador, conta que existiam dois pares de pegada na areia, numa longa extensão de areia, e ele vai percebendo que cada vez que aquilo vai caminhando, aquilo ali coincide com a história da vida dele. E aí ele percebe que nos momentos mais agudos, no momento de dor, no momento que ele sofria, que tinha alguma dificuldade de qualquer tipo, ao invés de ter dois pares de pegada, tinha apenas um par de pegadas. E aí ele pega, após fazer uma série de observações, ele entra em contato com Jesus e pergunta: Senhor,
por que que nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor me abandonou? E Jesus teria dito para ele que não, meu filho, na realidade, a pegada que está na areia, o par de pegadas que você está observando não são os seus pés, são os meus pés, porque no momento em que você está passando por dificuldade, eu sempre carreguei você no colo. A imagem é belíssima, mas ela não vai ao encontro do estudo da doutrina espírita. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que a responsabilidade ela é individual. Mais do que isso, quando a gente estuda, por exemplo, sobre os anjos da guarda, lá nas questões em torno das questões 510, 511, 12, mais ou menos por em torno disso, depois os companheiros podem até consultar o Livro dos Espíritos, a gente vê que o anjo da guarda, ele não vai ficar com o indivíduo indefinidamente. A gente sabe que o anjo guardião, se o indivíduo não consegue se comportar de maneira adequada, o anjo guardião, em determinados momentos, inclusive, se afasta e aguarda que aquele indivíduo volte ao caminho do bem. Lógico que de vez em quando vem, tenta de novo, influir com muito carinho, com muita fraternidade, com muito amor, o comportamento daquele companheiro que está saindo do caminho. Jesus, quando ensina o nosso procedimento, como deve ser o nosso procedimento no momento da dificuldade, ele não diz, levanta a mão que eu vou aí te pegar no colo e vou te carregar. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ou seja, para que ele venha a nos aliviar, nós temos que ir na direção dele. Em outros momentos ele diz, pedi e obtereis. Pode obter, mas precisa pedir. Em outro momento ele diz, batei e abrir-se-vos-á. Pode abrir a porta, mas para poder abrir a porta é preciso que a gente bata. Ou seja, a atitude sempre deve ser da nossa parte. A postura sempre deve ser da nossa parte. Então, quando eu pensei em Jesus na visão espírita, eu preferi, mesmo associando a imagem da praia, para poder lembrar de pegadas na areia, eu, ao invés de botar as pegadas num primeiro momento, eu trouxe a imagem de um coração. Porque, como ele mesmo nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. Amar o próximo como a si mesmo, segundo mandamento, englobam, eles abarcam todos os demais mandamentos. Então, o que Jesus espera de cada um de nós é que a gente possa aprender a amar. E aí, como todas as imagens que a gente procura trazer nos nossos estudos, eu trouxe a imagem da praia, para lembrar do pegadas na areia, trouxe a imagem do coração e trouxe a imagem do mar, da água do mar, das ondas, para a gente poder se lembrar do evento da reencarnação. Reparem que a gente está tentando utilizar metáforas o tempo todo, o exemplo do evento da reencarnação, onde a onda vem, a pessoa encarna, fica um tempinho, desencarna, volta ao mundo espiritual, encarna, fica um tempinho, desencarna e volta ao mundo espiritual, e assim sucessivamente, até nós atingirmos o patamar de espírito puro. A imagem seguinte, por exemplo, também vai na mesma direção. Só que nesse momento, como o assunto é Jesus na visão espírita, nós mais uma vez trouxemos uma metáfora, e aí aquela metáfora que a gente classicamente utiliza em todas as reuniões. Se a gente vê uma imagem que tem um sol na imagem, a gente deve associar o sol a Jesus. Exatamente da mesma maneira como uma jovenzinha, nós fizemos um trabalho uma vez em Rio das Ostras, e no dia seguinte, a responsável pela área da evangelização entrou em contato conosco
dizendo que uma jovem a procurou, dizendo: tia, depois que o Eduardo falou para nós associarmos a imagem de Jesus à imagem do sol, nunca mais eu olhei para o sol da mesma maneira. Todas as vezes que eu vejo o sol, que eu vejo a luz do sol, eu lembro da presença de Jesus no nosso dia a dia. E talvez essa seja a grande questão que a gente esteja querendo trazer nesse momento. Todos os dias, quando nós acordarmos e vermos a claridade do sol, a claridade do dia nascendo, que a gente possa lembrar e ter a convicção de que Jesus está vibrando pelo nosso planeta, está vibrando por cada um de nós, mas não está nos carregando no colo. Os ensinos do Evangelho são muito claros e, mais uma vez, dentro dessa imagem, a gente traz a imagem de Jesus quando diz: eu sou a luz do mundo. Mas trazemos também a imagem da natureza, no sentido de leis de Deus, a imagem da água do mar, no sentido das ondas, do reencarna, né? Encarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, das reencarnações, das vidas sucessivas, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, bem como também trazemos a imagem da montanha, para a gente poder se lembrar da necessidade da nossa ação na resolução dos nossos problemas. Como Jesus falava de maneira muito clara: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para a montanha: move-te daqui para aí, e ela se moverá. Dirias para os seus problemas, para as suas dificuldades: se move. Nós devemos nos mover para que essa dificuldade se mova. Ela não vai desaparecer, mas quando a gente conseguir se mover e dar continuidade às nossas vidas, aquela dificuldade, mesmo existindo, passará a fazer parte do nosso passado. Ao mesmo tempo, nós recebemos pela internet umas frases de Chico Xavier que dizia que, para a doutrina espírita, Jesus não está de braços abertos, pregados em uma cruz. Para a gente poder lembrar que, para nós, doutrina espírita, a imagem da cruz, se for utilizada algum dia, que sirva apenas como metáfora, o poste, no sentido de a gente lembrar de amar a Deus sobre todas as coisas, e a trave no sentido de fazer a gente lembrar para amar o próximo como a si mesmo, os dois principais mandamentos da lei de Deus, segundo Jesus nos ensina. Mas Chico continua dizendo que, para a doutrina espírita, Jesus está de braços abertos para nos receber com amor. Esse braços abertos para nos receber com amor, também é uma alegoria, obviamente, porque ele está dizendo para a gente assim: eu trago todos os ensinamentos. É como se a gente tivesse um manual de solução de qualquer tipo de problema. E aí ele diz para a gente: quando você estiver com problema, vem até esse manual, consulta esse manual. E a gente sabe que esse manual ensina a lei do amor, mesmo considerando que a lei do amor está como pano de fundo de todas as parábolas, de todas as alegorias, de todas as histórias, de todas as passagens do Novo Testamento, todos os ensinos de Jesus, ética e moral, têm por pano de fundo, têm como senha de acesso a questão do amor aos nossos iguais, aos nossos semelhantes. Então, Chico Xavier deixa isso muito claro. Jesus está de braços abertos para nos receber com amor, por amor e nos ensinando o amor. E isso Jesus fala para a gente dentro do encerramento do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, versículo 20, é o último versículo do Evangelho de Mateus. E Jesus diz para a gente: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse guardar não é guardar no sentido de guardar simplesmente. É a pessoa jogar esse conteúdo, todo esse conteúdo de ética e moral do Cristo,
para dentro de si, lá para o fundo de si mesmo. Mas não é só jogar para dentro, é jogar para dentro para poder praticar, para poder usar no dia a dia. É esse jogar para dentro que é aquela diferençazinha sutil, né, entre as duas palavras, aprender e apreender. Esse é a mais, uma vogalzinha só, faz muita diferença. Porque muitas das vezes a gente aprende, mas a gente não utiliza, a gente não entende, a gente não compreende, a gente não está jogando para a profundidade do ser. Como Paulo de Tarso falava, nas entranhas do nosso ser. O que se espera de cada um de nós é que a gente pegue esses conteúdos, jogue para as entranhas do nosso ser e que a gente possa utilizar esses conteúdos no dia a dia. Então ele diz, ensinando-os a guardar, a apreender todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eu vos tenho enviado, que eu tenho colocado à disposição da humanidade terrestre. E aí depois ele continua, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque ele, governador do nosso planeta, está explicando para a gente que a sua vibração, o seu cuidado, o seu carinho, a sua dedicação é uma dedicação de todos os tempos, desde a criação do nosso planeta. Diga-se de passagem que ele, como governador do planeta, participou de maneira ativa como co-criador. Lógico, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas Jesus como co-criador, como ele várias vezes disse dentro do Evangelho, eu e o Pai somos uno. Em seguida, nós também nos lembramos, e aí mais uma vez fazemos a associação àquela mensagem pegadas na areia, e a gente foi dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, quando a gente vê escrito, no cristianismo encontram-se todas as verdades. E a gente grifa esse todas, tá? No cristianismo encontram-se todas as verdades. Então, se nós quisermos imaginar pegadas na areia, que a gente possa imaginar a nossa pegada na areia num caminho retilíneo, num caminho reto, num caminho direto na direção de Jesus, para a gente poder usufruir, para a gente poder aproveitar cada uma dessas mensagens, desses conteúdos em nosso próprio benefício. Paralelamente, quando a gente pensa nisso, por que a gente precisa ir na direção de Jesus? Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. E aí nós vamos fazer uma associação desse conteúdo com a mesma imagem, com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Dentro da questão 625, Kardec pergunta, e aqui no caso eu fiz um destaque para as palavras mais perfeito e para as palavras guia e modelo, mas claro que esses destaques não estão na questão. Isso aqui é só de maneira para facilitar o nosso entendimento. E aí ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Algumas traduções do Livro dos Espíritos diz Jesus. Nós, quando consultamos o Livro dos Espíritos em francês, percebemos que na resposta dos espíritos superiores não é Jesus, a resposta é vede Jesus. Ou seja, o que está se apresentando para a gente nesse momento é qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso paradigma, e nós devemos ver o comportamento de Jesus para que nós possamos ir na direção do que ele ensina a cada um de nós. E aí é muito interessante quando a gente pensa dessa forma, porque a gente, em determinado momento, nós fizemos esse estudo numa outra casa espírita,
E uma companheira trouxe uma dúvida muito interessante. Ela disse assim: mas Eduardo, quando eu olho Jesus e quando eu me vejo, eu acho que Jesus está muito longe de mim. Ela não estava dizendo naquele momento que Jesus está longe fisicamente falando. Ela estava dizendo que quando ela vê o comportamento dela e ela vê o comportamento de Jesus, ela acha que é difícil proceder igual a Jesus. Mas os espíritos trazem essas questões para a gente de uma maneira tão espetacular, porque não está dizendo que ele é o único modelo. Está dizendo que ele é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Mas se você não consegue seguir como Jesus faz, então faz o seguinte: procura seguir companheiros que estejam na metade do caminho. Então segue uma Madre Teresa de Calcutá, o comportamento de um Gandhi, de um Martin Luther King, Irmã Dulce, Frei Damião, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, outros companheiros, Francisco de Assis, Rita de Cássia, e por aí vai. Frei Fabiano de Cristo. Nós temos vários companheiros dentro da história da humanidade que podem servir de guia e modelo de comportamento. Quando eu estava estudando esse assunto, eu me lembrei, por exemplo, que na minha família, né, uma pessoa da minha família extremamente, mas assim, extremamente carinhosa, né, que eu me lembro, tia Carmen. Eu não consigo lembrar uma vez, ou não consigo lembrar de uma pessoa que fale ou que tenha falado um quezinho, uma coisinha, um cisco a respeito dessa minha tia Carmen. De tão carinhosa, de tão paciente, de tão amorosa que ela era. Ela registrou, né, dentro. Mas aí eu não vejo e não consigo saber os 100% do tempo dela aqui na Terra. Claro, eu não consigo saber, eu não sei. Não conhecia a tia Carmen, né? Primeiro porque ela já era irmã da minha avó, por parte de mãe, né? Então já tinha uma certa idade quando eu era um bebezinho, uma criancinha, bem pequenininho. Então, claro que eu não tenho noção da história plena da tia Carmen, mas o que importa para mim é o que ela me marcou. De maneira carinhosa, paciente, amorosa de proceder. Então, se eu não consigo agir como Jesus, que eu possa agir como agia tia Carmen. E eu tenho certeza que cada pessoa, dentro das suas famílias, dentro das pessoas do seu círculo de amizade, a gente acaba que uma vez ou outra, a gente acaba encontrando pessoas que marcam o nosso coração exatamente dessa forma. Me lembro, por exemplo, da dedicação, do carinho, do amor de uma companheira da casa espírita, Teresa Maria, a quem nós temos, né, já foi embora, já retornou à pátria espiritual, mas a quem nós temos um enorme carinho, um enorme respeito. Dona Neuza, abdicada, dedicada, companheira fiel, trabalhadora fiel da instituição espírita, também já retornou à pátria espiritual. E por aí vai. Cada um vai identificar dentro do seu círculo de conhecidos ou dentro da história da humanidade outros modelos, outros guias que podem significar paradigmas para o nosso modo de agir, modo de comportar. Agora, qual o mais perfeito? Aí não tem jeito. Aí nós temos que ver Jesus. Acordar, proceder, agir, pensar, tudo que a gente fala, até falar, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, sempre pensando assim, como Jesus agiria diante dessa situação. E aí, quando nós formos continuar esse assunto, nós nos lembramos também da questão 233 do Livro dos Espíritos, que dizia assim: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores
fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Nesta oportunidade, nós procuramos na internet uma imagem que conseguisse mostrar, uma alegoria, pelo amor de Deus, uma alegoria que tentasse mostrar Jesus com os braços abertos, vibrando em direção do nosso planeta. E aí, na hora que nós fomos procurar essa imagem, nós achamos essa que está aqui na tela nesse momento. E aí nós ficamos assim muito bem impressionados com a imagem, porque não apenas tem a presença de Jesus vibrando pelo nosso planeta, como, ao mesmo tempo, esse enorme contingente de espíritos superiores, dando a entender que são espíritos superiores, que estão também caminhando ao lado de Jesus na direção do nosso planeta. E aí nós nos lembramos, olhando essa imagem, eu peço que prestem atenção nessa imagem, Jesus e uma enorme quantidade de irmãos, de benfeitores espirituais, de espíritos superiores, caminhando na direção do nosso planeta. E aí nós lembramos do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que simplesmente, dentro de uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, que no transcorrer do nosso estudo nós vamos perceber que é o próprio Jesus, nós vamos ouvi-lo dizendo para a gente: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E aí, como fazendo essa associação Espírito de Verdade Jesus, o Espírito de Verdade, dentro dessa mensagem do prefácio, utiliza exatamente a mesma maneira de falar que Jesus utilizava, dizendo, que era praticamente uma assinatura de Jesus. Eu vos digo em verdade. Essa expressão é uma assinatura de Jesus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. Lembrando que justos, neste caso, essa palavra justos, é no sentido de ajustado, aqueles que estão ajustados à lei de Deus. Dentro dessa imagem de um grande campo, uma estrada, a imagem uma claridade no fundo da imagem, lembrando, fazendo uma referência mais uma vez a Jesus, uma árvore frondosa, uma árvore enorme aqui no final da imagem. Todas essas associações, cada uma das coisas foram pensamentos que eu tive na hora que eu escolhi essa imagem para a gente poder se ligar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Jesus, no fundo, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. A parte aqui desse campo de trigo, bem dourado, cabelo bem clarinho, que eu pensei do cabelo lá do Pequeno Príncipe, dizendo para a gente: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. E a imagem dizendo para a gente que nós seremos reconhecidos pela qualidade dos frutos que nós oferecermos. Então, quando a gente pensa em tudo isso que está aqui, a gente pensa justamente na ação desses bons espíritos, na ação do espiritismo nas nossas vidas. Mas, mais do que isso, eu tentei pensar dentro desse estudo na associação do Espírito de Verdade com Jesus, na associação de Jesus trazer para a gente todo esse elenco de verdades, esse elenco de boas novas, de boas notícias,
para que a gente possa se transformar cada vez em pessoas melhores no transcorrer das nossas vidas. E aí eu me lembrei do comportamento, né, ou da técnica, né, que deve ser utilizada muitas das vezes pelos palestrantes, pelos professores, por exemplo, que diz o seguinte, que quando a pessoa vai tratar de determinado assunto, ela deve dizer o que vai fazer, ela deve falar o que veio fazer e depois ela deve falar sobre o que ela falou, né? Ou seja, dizer o que vou falar, falar e depois dizer o que falou. Assim, dessa maneira a gente tem uma forma melhor de retenção de conteúdos. E a gente vê que Jesus, nosso mestre, ele faz exatamente isso. É justamente isso que ele faz. E aí nós fomos numa imagem da Palestina, ao norte, o reino de Israel, capital Samaria, ao sul, o reino de Judá, capital Jerusalém, o Mar Morto aqui no sul, o Rio Jordão subindo e o Mar da Galileia lá em cima, na região da Galileia. Ora, quando a gente olha essa imagem aqui, eu fiquei imaginando igual o celular, que a gente faz assim com o dedo e a gente faz um zoom. E aí na hora que eu faço um zoom nessa área, naquela área lá da Galileia, eu encontro vários elementos, várias cidadezinhas, vários lugarejos muito importantes na história do cristianismo. Claro que eu também não vou aqui comentar sobre cada um deles, mas a gente cita e cabe a cada um de nós, em momento posterior ao estudo, tentar se aproximar por intermédio de novas palestras, de novos estudos e assim por diante. O que importa para a gente é, por exemplo, Gadara, local do endemoniado de Gadara, Emaús, local de encontro, né, de Jesus com os 2 discípulos, Jesus ressuscitado, que encontra 2 discípulos na estrada para Emaús, a região de Genezaré, que também vai dar um nome, né, outro dos nomes possíveis para esse Mar da Galileia, Mar de Genezaré, Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. A gente também tem a cidade, lugarejo de Magdala, local de Maria de Magdala, Betsaída, Cafarnaum, local de casa de Pedro. Então, da mesma maneira como a gente indo na direção do oeste, a gente encontra o Monte Tabor, local da transfiguração de Jesus. A gente encontra Nazaré, cidade de Maria, Maria de Nazaré, depois posteriormente também identificada como Jesus de Nazaré, também utilizada esse nome da cidade. E um pouco mais ao norte, a gente encontra Caná da Galileia, que é o lugar, é o local que está descrito dentro do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12, como local das bodas de Caná. Só para a gente poder lembrar, bodas de Caná, o servo, percebendo que está faltando vinho, ele vai procurar Maria para falar a respeito, o que já demonstra claramente que Maria era a pessoa conhecida da casa, né? Tinha uma intimidade com os donos da casa o suficiente, né? Tinha uma ascendência sobre os servos suficiente para que o servo, ao invés de procurar pessoas, né, o dono da casa, a dona da casa, que eram responsáveis pela festa, pelas bodas, ele vai procurar Maria. Ela diz para chamar Jesus, conversa com Jesus, e aí nós vamos registrar uma frase que Maria utiliza, que é de uma importância capital dentro do nosso entendimento do estudo da noite de hoje, que é a questão dessa frase: fazei tudo que ele vos disser. Nesse momento a gente vai lembrar de uma forma de a gente enxergar os ensinos de Jesus. Se a gente está, por exemplo, analisando a história do cego de Jericó, em que Jesus encontra com o cego Bartimeu, a gente às vezes chega para as pessoas e pergunta assim: qual o nome do cego de Jericó chamado Bartimeu? E aí a pessoa chega e responde: Bartimeu, né? Ora, qual o nome do cego de Jericó chamado Bartimeu? Bartimeu. Não está errado. Mas a gente precisa entender
que as histórias do Evangelho, elas não dizem respeito àqueles personagens única e exclusivamente. Elas dizem respeito, principalmente, a cada um de nós. Então, quando a gente vê o cego de Jericó chamado Bartimeu, a gente deve olhar dentro da história a nossa presença na história. Da mesma maneira que quando a gente ouve Maria falando, fazei tudo que ele, Jesus, vos disser, ela não está falando apenas com os servos. Ela está falando com cada um de nós, dizendo para cada um de nós, ei, vocês, humanidade, façam tudo o que Jesus diz para você. É isso que ela espera que a gente faça, é isso que Jesus espera que nós façamos. E isso é totalmente confirmado quando a gente foi lá no encerramento do Evangelho, né? Porque a gente vê, né? Fazei tudo quanto que, né? Tudo que ele vos disser, que é basicamente, já dissemos isso, a lei do amor, uma série de ensinamentos dentro do Evangelho, dizendo para a gente o tempo todo, ama, trabalha, ama, espera, tem paciência, persiste, persevera, perdoa, benevolência, indulgência, caridade, fraternidade, e aí por aí vai, né? Uma série de ensinamentos o tempo todo, repetindo o tempo todo, para que a gente vá na direção desse aprendizado fundamental da lei do amor. E depois, no encerramento, a mesmíssima coisa. No encerramento do Evangelho de Mateus, como a gente já falou agora há pouco, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as coisas que falam, sobretudo, sobre o amor. E é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente tem que tentar fazer na nossa transformação. Tanto que, quando nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, aquele capítulo que tem o item 3, o homem de bem, descrevendo todas as características do homem de bem, mas aí no item 4, que tem o título Os Bons Espíritas, ele fala em determinado momento que caracteriza um verdadeiro espírita como um verdadeiro cristão, pois ambos são a mesma coisa. Para a gente poder entender que se nós queremos ter um comportamento de bom espírita, que a gente possa ter um comportamento de bom cristão, que nada mais é de que seguir a lei do amor. Isso é tão importante a gente perceber, mas ao mesmo tempo nós também quisemos e fizemos um quadrinho para a gente poder registrar nesse quadro, né, aquela questão, né, que quando você ouve Jesus falando o que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse ensinamento da lei do amor a Deus, né, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, quando você pega esse ensinamento, você vê que esse ensinamento foi registrado por Moisés em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Da mesma maneira como foi registrado em Mateus, capítulo 22, versículo 37, esse que nós lemos agora, Marcos, capítulo 12, versículo 30, e também dentro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Então a gente vê que esse ensinamento da lei do amor, ela está repetida em vários pontos do Evangelho. Mas eu queria chamar o destaque de que esse ensinamento da lei do amor já havia sido trazido por Moisés, tanto que foi registrado no Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, da mesma forma como o amarás o teu próximo como a ti mesmo, foi registrado em Levítico capítulo 19, versículo 18. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que a lei do amor já está conosco desde os tempos de Moisés. E aí, para poder aumentar ainda mais essa identidade de Jesus com o Espírito de verdade, nós fomos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, lá nas instruções dos Espíritos, itens 5 a 8, que vão falar do advento do Espírito de verdade. Mensagens que são assinadas justamente pelo Espírito de verdade.
trouxe 3 delas aqui, mas não vou ler todas, só vou dar uma pinçada, né, dentro desse conteúdo. Por exemplo, no item 5, Paris em 1860, a gente tem no iniciozinho da mensagem, escrito na primeira pessoa, atenção para esse detalhe, escrito na primeira pessoa do singular. Eu. Uma mensagem assinada pelo Espírito de verdade, vem escrito: eu venho como outrora aos transviados filhos de Israel. E aí, quando a gente olha a linha do tempo, quando a gente tem acesso à linha do tempo e a gente pensa que Moisés chegou e registrou a sua passagem em 1250 a.C., quando você pensa o que a humanidade, né, e aí quando eu digo a humanidade, aí nós devemos nos enxergar como fazendo parte daquela época, nós precisamos enxergar toda a humanidade como fazendo parte de um grande pacote. Aí nós vemos que a humanidade responde à lei do amor apresentada por Moisés da seguinte maneira: Império Babilônico, Império Assírio, Império Persa, Império Macedônico, generais Ptolomeu, Seleucidas, que sucederam Alexandre depois da sua morte, depois Império Romano, sem falar no êxodo que foi guerra, né, na destruição de Jericó por Josué, aquele general que substituiu Moisés, né, e por toda a tomada da Palestina debaixo de guerras. E aí a gente vê que a humanidade devolveu para a lei do amor que foi apresentada, e por isso Jesus coloca como transviados filhos de Israel, porque ao invés de assumirem e entenderem a lei de Deus, da lei do amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, devolveu uma série de guerras. E aí Jesus vem então para poder não destruir a lei, como ele mesmo falava, mas para poder tentar confirmar a lei do amor, de 30 a 33. Se a pessoa quiser colocar aqui Jesus ano 1, também não tem problema nenhum. O que importa aqui é a gente poder ver na escala do tempo, dentro da escala do tempo, que depois do advento de Jesus, na segunda revelação, a humanidade devolve. Primeira cruzada, segunda cruzada, terceira cruzada, quarta cruzada, inquisições, poder temporal da igreja e um monte de guerras. E aí o que Jesus faz? Vem na terceira revelação. E aí por isso que ele diz, né, olhando aqui pelo gráfico, a gente fica muito claro para a gente. Eu venho na terceira revelação, no Espiritismo, 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos, com 511 questões. 1860, segunda edição do Livro dos Espíritos, 1019 questões, é essa edição que a gente usa hoje. Quando você pega esse conteúdo, agora em 2022, já vai fazer 162 anos de doutrina espírita. Nós estamos mais para lá do que para cá, né? Já estamos quase entrando já em 2022. Então, só para a gente poder perceber a importância dessa mensagem, olha a força dessa mensagem que Jesus colocou aqui, tá? Eu estou vindo agora na terceira revelação, da mesma maneira como vim no ano 1, de 30 a 33, para poder tratar dos transviados filhos de Israel. E aí o que a gente devolve? O que a humanidade devolve a Jesus? A humanidade devolve a Jesus guerras, matança, desrespeito, um monte de coisas que a gente está muito longe do caminho que a gente deveria ter. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Irã-Iraque, Guerra do Golfo, Chechênia, um monte de guerras menores, mas não menos importantes, que a gente teve na África, em tudo quanto é lugar do planeta. Tudo quanto é lugar do planeta. Jesus registra de maneira muito clara: ei, vocês espíritas, amai-vos e instruí-vos.
É isso que a gente precisa fazer. Jesus registra no Evangelho, capítulo 6, item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Que remédio é esse? A caridade, o amor aos nossos semelhantes. Jesus traz ainda no item 7, exatamente, relembro mais uma vez, assinando Espírito de Verdade. Ele utiliza exatamente a mesma terminologia utilizada por Jesus. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, quando nós estivermos no barco da nossa vida, no meio de uma tempestade, que a gente possa ir na direção de Jesus e encontrar dentro dos nossos corações todo um amparo, encontrar dentro da doutrina espírita todo o amparo, toda a consolação que a gente tanto precisa por intermédio da ação desses bons espíritos. Vamos já encaminhando para o encerramento do nosso trabalho. Não podíamos deixar de registrar a necessidade de nós trabalharmos, mudarmos essa situação dentro do nosso planeta, por intermédio do trabalho, florindo a nossa caminhada, espalhando flores na nossa caminhada, espalhando beleza na nossa caminhada, espalhando perfume na nossa caminhada, mudando o nosso hálito mental. Ao invés de ficar falando notícias ruins, repetindo notícias ruins, repetindo terrorismo, repetindo coisas que não levam ninguém a lugar nenhum, que a gente possa se acostumar e cada vez mais se acostumar a substituir esse tipo de comportamento por um comportamento de carinho, de amizade, de caridade, de amor, de benevolência, indulgência, perdão, paciência, todas aquelas palavras que levam a gente a situações melhores dentro do nosso ambiente. E fomos ainda na direção do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus vem dizer, não vim destruir a lei, lá nos itens 5 a 7, que tratam justamente do Espiritismo, para a gente pegar no meio do texto. Olha como está escrito. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. E aí vem o registro que nós sublinhamos e colocamos em outra cor. Tamanha a importância desse registro de Kardec. O Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que Ele mesmo preside. E aí, nesse caso, não tem jeito, porque aí agora nós fechamos a associação Espírito de Verdade Jesus de maneira inequívoca, trazida não pelo Eduardo, mas trazida pelo próprio Kardec. E ainda vamos, para encerrar o estudo, na Revista Espírita de dezembro de 1864, outro texto trazido e selecionado por Kardec, a propósito da imitação do Evangelho. Lembrando que imitação do Evangelho era o nome original do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem foi trazida em Bordeaux, em maio de 1864. E lá no meio da mensagem, logo no início da mensagem, a gente mais uma vez repete que a mensagem também é assinada pelo Espírito de Verdade, e no início da mensagem vem dizendo assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. Então, nesse caso, a gente vê mais uma afirmação, mais uma colocação, levando a essa identidade de Jesus com o Espírito de Verdade. A importância disso para a gente? A importância disso para a gente é a gente ter a convicção de que nós não estamos sozinhos, que quando nós pensamos nesse paradigma, nós devemos estar sempre olhando
para Jesus e pensando em Jesus como sendo o nosso modelo, nosso guia, para que a gente possa tentar e se esforçar o máximo possível para a gente poder ir na direção do que ele nos ensinou, ir na direção da lei do amor, em todas as nuances que nós falamos e repetimos e que é totalmente explanada em todo o Evangelho de Jesus, em todo o conteúdo da doutrina espírita. Para que nós possamos olhar para os nossos dias atuais, estou lembrando nesse momento de dezembro de 2021, quando a gente fica sensibilizado com a desencarnação de mais de 600 mil pessoas por intermédio da pandemia da Covid. Mas que os nossos corações não se permitam ficar sensibilizados apenas com isso. Que a gente também possa ficar sensibilizado pelas questões de mortes por acidentes de trânsito, por assassinatos, por suicídio e por outras doenças, por outras tantas doenças que nós temos como influir nelas. Por exemplo, a dengue. E a gente está falando tanto em Covid, mas dengue, zika, chikungunya não acabaram. Continuam presentes no nosso dia a dia. A própria pandemia que está acontecendo agora, que está tendo problemas sérios de influenza, para a gente prestar atenção. Vamos prestar atenção no que nós podemos fazer para tornar esse nosso planeta num planeta melhor, num planeta melhor para ser vivido. Que a gente possa espalhar por todos os lados mensagens boas, mensagens positivas, mensagens que possam nos identificar exatamente da maneira como ele, Jesus, falou em determinado momento. Vós sois reconhecidos por muitos se amarem. Me despeço nesse momento da forma como Jesus e os cristãos primitivos falavam logo na implantação do cristianismo no nosso planeta. Paz em Cristo Jesus. Que Jesus nos ampare, que Deus nos ilumine, tudo de melhor para cada um de nós. Graças a Deus. Termino o nosso estudo desejando um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todos nós. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração, agradecendo pela bendita decisão de estudarmos um pouco mais a respeito de Jesus. Queremos Te pedir por cada um dos nossos irmãos em humanidade, encarnados ou desencarnados. Nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, nos CTIs, ou até mesmo aqueles doentes em casa. Nossos irmãos apenados, nossos companheiros que estão nos asilos, nos orfanatos, enfim, onde houver neste momento um irmão nosso em humanidade sofrendo, que neste momento essas vibrações amorosas da seara do Cristo possa atingir a cada um deles, amparando-os, consolando-os em tudo o que for necessário. Aqueles que puseram a água para fluidificar, que nesse momento esses benfeitores espirituais possam manipular os laboratórios do nosso planeta, os laboratórios da natureza, colocando em cada uma dessas águas o remédio adequado a quem delas fizeram uso. A qualquer momento
que seja visto esse vídeo, que seja ouvida essa prece. Muita luz, muita paz para todos nós. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.